muito bem-vindas, muito bem-vindos ao primeiro Diálogos Abertos do Fórum Unicidades, uma instância de articulação de secretários, secretárias, lideranças municipais para o planejamento e desenvolvimento urbano. Estamos muito felizes de promover esse primeiro evento aberto do Fórum, aberto não só aos nossos membros que vêm se juntando às nossas atividades, mas também a convidadas e convidados. E hoje a gente vai debater as agendas globais de desenvolvimento sustentável, com foco em um olhar para o planejamento do território urbano. Temos aqui conosco uma mesa importante de peso para debater esse assunto, mas vou começar pedindo para a nossa presidente do Fórum e diretora-presidente do IPPLAN de Maringá fazer as honras da abertura e logo passo a palavra para o prefeito de Apucarana, Júnior da FEMAC, que também participar da nossa mesa de abertura. Bruna, bom dia, obrigada, a palavra está com você. Bom dia, Mariana, bom dia a todos e a todas aqui hoje presentes. É um prazer estar recebendo vocês para a gente discutir um assunto importante, que é o DUS aqui para nós, secretários e secretárias de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Lembrando, né, Mariana, que esse bate-papo nós estendemos, é um convite aberto, então temos diversos municípios e diversas entidades aqui participando hoje. Quero agradecer ao Henrique, ao Citibanco que topou essa participação e ao prefeito Júnior, hoje representando os prefeitos da FNP. Obrigada, agradecer pela confiança, né, da estruturação do Fórum Unicidades e lembrar que nós estamos sempre à disposição para debates voltados ao planejamento e desenvolvimento urbano das nossas cidades, dos nossos municípios. E essa é a iniciativa de troca de experiências que vai completamente vinculado, né, ao nosso tema hoje principal, que é o Objetivo de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que, na verdade, é a estruturação de uma grande agenda para debate, né, e intenções para o futuro das nossas cidades, quais são as demandas que nós temos, como a gente vai trabalhar, por exemplo, a questão dos climas, da sustentabilidade nas cidades, ou até mesmo a questão da tecnologia e da informação dos municípios, né, como está funcionando essas demandas, e os objetivos vêm para trazer uma agenda nacional, né, uma agenda amplificada para debate na questão de planejamento e desenvolvimento urbano. Então, vou ser muito breve, porque a gente tem muito conteúdo legal para debater. Agradecer e colocar o fórum à disposição de todos e todas que ainda não participam ou que têm o interesse de participar, estendendo para outros municípios também. Obrigada e bom evento a vocês, a nós. Muito obrigada, Bruna. Vou passar a palavra para o prefeito Júnior da FEMAC, que é o prefeito de Apucarana e é também vice-presidente de licenciamento de obras e empreendimentos da Frente Nacional de Prefeitos, para nos apoiar aqui na nossa abertura. Bom dia, prefeito. Bom dia, Mariana, um prazer falar com você, com todos que estão participando desse momento importantíssimo, desse diálogo, né, proposto pela Unicidades. Cumprimentar a arquiteta Bruna, nossa vizinha aqui, a Apucarana é próxima aqui de Maringá. Apresentar o prefeito Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, batalhador, pelas questões municipalistas. Vocês sabem que as pessoas são brasileiras, moram nos estados, mas as coisas acontecem nos municípios, né? Então, de fato, a Frente Nacional de Prefeitos apoia de forma decisiva Unicidades como fórum estratégico, né, de pensamento, de criação de consciência, de criação de consenso, de ponto de encontro, para que a gente coloque em prática, né? Os prefeitos, existe uma vontade muito grande, talvez na história do Brasil, não se tem um momento em que os prefeitos estejam tão conscientes de que as coisas vão acontecer aqui, precisam buscar recursos, precisam ter material humano qualificado e precisam se assessorar, precisam ouvir as pessoas que entendem bastante, e o fórum ele é esse espaço. E falar das ferramentas e soluções para o planejamento do território urbano é um tema atualíssimo, né? Eu sou engenheiro civil, sou prefeito agora, fui vice-prefeito, fui secretário de obras e secretário de planejamento. Então, é um tema atualíssimo na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Nós não queremos qualquer planejamento, nós não queremos qualquer tipo de ferramenta, nós queremos ferramentas que buscam o desenvolvimento sustentável. E aí, Mariana, Bruna,
todos que estão acompanhando, Cid, Henrique. Aí eu quero colocar mais perguntas do que respostas, né? Como fazer o desenvolvimento sustentável acontecer? Como resolver a questão da mobilidade urbana? Como? Se nós temos uma pressão pela venda de veículo, porque grande parte da arrecadação de impostos vem de todo o setor automotivo. Combustível é uma peça desse setor. Olha que luta que é trabalhar a mobilidade urbana quando a máquina arrecadatória está bastante focada em cima desse segmento, né? Como integrar digitalmente o campo? Em várias cidades, a minha cidade tem 140 mil habitantes, a nossa Apucarana. Está tendo uma volta ao campo. Como garantir segurança? Como garantir integração digital? Como aconteceu na França, na Itália, que a pessoa tem tudo e mora lá numa chácara, mora no campo. Como preparar, de fato, as cidades para o 5G? Para além do ruído, como é que nós vamos preparar mesmo, de verdade, né? Como é que o plano diretor, como é que o código de obras, como é que o zoneamento entra em tudo isso, o direito imobiliário, né? Como é que nós vamos garantir a recarga do lençol freático nas áreas urbanas, se nós estamos impermeabilizando tudo? Como é que nós vamos legalmente absorver todas essas tecnologias e empreendimentos disruptivos? Vou falar Uber. Aqui nós temos, sei lá, 100, 200 Uber na cidade, 150 Uber. Como é que faz isso acontecer legalmente? Como evitar o esvaziamento das pequenas cidades? Como é que a gente evita isso, né? Com ferramentas de gestão. Como é que a gente vai encantar o jovem para que ele more lá na cidade de 20, de 10, de 5, de 30 mil habitantes? Então, eu trouxe mais perguntas para o fórum, né? Como é que nós vamos, de fato, combinar o social com o ecológico com o econômico? São os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. E quero dizer a vocês de novo, né? Existe uma vontade muito grande dos prefeitos se acertar e nós precisamos levar isso tudo, gente, para dentro das escolas. Nós precisamos criar uma geração melhor do que a gente. E é agora. Isso tem de virar currículo nas escolas. A sustentabilidade ambiental virar currículo nas escolas. O cuidado econômico, currículo nas escolas, né? A tolerância, o não aceitar nada errado, virar currículo nas escolas. Isso vai ajudar, no médio prazo, em 20 anos, vai ajudar com que as pessoas saibam que, olha, em tal lugar tem de deixar uma área verde, né? Tem de fazer a coisa de tal forma. Então, tudo isso são situações que eu coloco e vou acompanhar o fórum com vocês. E é uma honra, um prazer estar com vocês, gente jovem, gente que está interessada em fazer um Brasil diferente, tá bom? Contem sempre com a gente. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada pelas palavras de abertura e muito obrigada pelas perguntas e provocações que você trouxe. Eu acho que elas são muito importantes. E acho que esse espaço que a gente está construindo, tanto em termos do Fórum Unicidades, quanto desse evento aberto hoje, ele está se propondo exatamente, não sei se é trazer respostas, mas a caminhar em direção delas e promover as discussões que precisam acontecer para que essas respostas sejam encontradas. Vou aproveitar aqui para apresentar um pouco da nossa agenda, do nosso objetivo de hoje. Então, como o prefeito e a Bruna já trouxeram, nosso objetivo é abordar as agendas globais de desenvolvimento sustentável com um olhar muito específico para ferramentas e soluções que estão disponíveis para os municípios, que podem apoiar os municípios na promoção do desenvolvimento urbano. E, para isso, nós vamos ter a presença do especialista, que daqui a pouco eu apresento um pouquinho mais aprofundadamente, que é o Cid Blanco, que vai nos fazer uma apresentação, nos trazer um pouco de mais provocações para a gente começar esse debate. E logo depois teremos a apresentação e uma mesa de debate que vai ser composta por 2 municípios membros do fórum. Teremos aqui o Alain da Costa, que é subsecretário municipal de Gestão de Finanças e Tecnologia de Informação de Manaus, e a Brenda Isidio, que é superintendente da Agenda 2030 da Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís,
e 2 representantes da Secretaria Executiva do Fórum, que é o Henrique Evers, gerente de desenvolvimento urbano do WRI, e a Laura Zeredo, que é analista sênior de financiamento e economia urbana do WRI, para a gente debater um pouquinho depois de ouvir as provocações e a apresentação do Cid, que está aqui conosco. Então é isso, convido todos e a todas a nos acompanharem nessas próximas 1h30 que a gente vai ter de debate, e já começo chamando o Cid para fazer sua apresentação. Cid Blanco é, além de uma pessoa que eu conheço há algum tempo e gosto muito, é um especialista, um arquiteto e urbanista, especialista no tema que ele vai trazer para a gente. Cid, está conosco? Estou, acabei de fugir. Bom dia, Mari. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou falando com vocês diretamente de Petrópolis. No momento, peço desculpas se tiver algum ruído, alguma coisa, mas os amigos convidam a gente para a gente participar. Eu vou dividir uma apresentação com vocês que é um pouco do mais do mesmo, porque eu acho que, no fundo, a gente está aqui muito mais para aprender e compartilhar os nossos pensamentos, as nossas ideias e aquilo que a gente vem fazendo, do que ensinar alguma coisa para alguém. Então, eu vou fingir que eu não ouvi as perguntas do prefeito. Vou deixar o Henrique responder todas, porque ele falou o nome do Henrique antes de falar o meu. Então, eu entendo que é para o Henrique responder, né? Porque, afinal de contas, não tem aquela história da pergunta do milhão? Se juntar todas as perguntas, o prefeito dá a pergunta dos 50 milhões. Porque, assim, eu acho que esse não é só a pergunta de quem é gestor, de quem é técnico, mas acho que também é um pouco da pergunta da população, sabe? Eu acho que as pessoas já também começam a entender esses desafios, principalmente as novas gerações. Essas novas gerações que já não querem ter carro, que querem andar de bicicleta, que querem ir de transporte público, que gostam de morar no centro, que é um tipo de pensamento muito diferente, pelo menos da minha geração, e que eu vejo assim vários filhos de amigos que assim, não, carro, não preciso de carro, tal. E é engraçado como essas novas gerações, elas já vêm, acho que com esse pensamento de que a gente tem que cuidar mais, que a gente tem que ter uma relação diferente com o planeta e que, portanto, todas as nossas ações, de alguma maneira, elas interferem no que a gente vai fazer. Vocês me digam, por favor, se vocês estão conseguindo ver o que eu estou compartilhando. Estamos, agora Ótimo. sim, com a tela cheia, perfeito. Eu estou fazendo aquela linha, puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu sou arquiteto urbanista, então, portanto, eu acho que quando a gente está falando dessa questão, não só do desenvolvimento sustentável, mas do desenvolvimento urbano, eu vejo que ainda existem muitos profissionais da área que não entendem que a gente faz parte da agenda, de como o nosso trabalho pode não só impactar, como colaborar. Então, eu gosto um pouco de fazer essa provocação. A gente vai falar um pouquinho sobre as agendas globais, né, o desenvolvimento sustentável, de onde vem isso. E aí eu vou focar mais na Agenda 2030 e fechar falando do que está acontecendo por aí, mas principalmente do que está acontecendo aqui pelo Brasil, que eu acho que é interessante e é bom a gente prestigiar sempre os nossos colegas. Bom, como nenhum de nós era nascido nos anos 70 ainda, então a gente não lembra disso, né? Não dá risada, Mariana. É muito interessante, eu não vou fazer toda uma análise, mas durante os anos 70, no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, que começa toda uma movimentação dentro das Nações Unidas para discussões mais internacionais relacionadas aos temas de desenvolvimento urbano e meio ambiente. E num espaço curto de tempo,
lembrando, né, que não tinha internet, que a gente não viajava pelo mundo com a mesma facilidade que a gente viaja, acontecem duas conferências muito importantes. A primeira conferência do meio ambiente, obviamente, tinha que ser num país nórdico, acontece em Estocolmo em 72, e acontece a primeira conferência dos assentamentos humanos. Hoje a gente se reúne, né, nas conferências do ONU Habitat, mas a primeira foi em 76. Logo em seguida, nos anos 80, quando começa aquele finzinho da Guerra Fria, começa um processo de internacionalização maior, essas reuniões vão se tornando frequentes, e é numa dessas reuniões que surge, eu falo a palavra do momento. Tudo bem que a palavra do momento hoje muita gente tem falado mais resiliente, mas começa a história do tal do desenvolvimento sustentável, né? E não só a palavra do desenvolvimento sustentável, mas a palavra sustentável, hoje tudo é sustentável. Alguma coisa você quer qualificar aquilo que você está fazendo, você joga a palavra sustentável. E quando a gente fala, né, da onde vem isso, aonde começou essa história, quem foi que falou primeiro, obviamente, de novo a gente volta para os nórdicos, mas foi numa reunião das Nações Unidas, tem um primeiro documento, né, que discute isso. Essa reunião acontece em 83, esse documento é publicado em 87, mas é óbvio que o Brasil tinha que fazer parte dessa história. É na Conferência do Rio 92, que este ano está completando 30 anos, tem tido até, inclusive, uma série de eventos aqui no Rio de Janeiro, discutindo o tema, que é pela primeira vez adotado no relatório das Nações Unidas a palavra, né, desenvolvimento sustentável, obviamente em inglês, mas traduzido. E quando a gente para pensar o que significa a palavra desenvolvimento sustentável, eu gosto muito dessa definição em que diz que é um processo de reconciliação. Porque a palavra desenvolvimento, pelo menos na minha época, quando você falava assim, nossa, aquela cidade ela vai, né, está desenvolvendo, o desenvolvimento está chegando. O que você imaginava? Você sempre imaginava processos de urbanização, está chegando indústria, está abrindo rua, aquela imagem que hoje a gente enxerga como caos, era o sentido de desenvolvimento. Quando você fala de desenvolvimento sustentável, é fazer as pazes com esse processo, né? É aonde o econômico ele conversa e, mais importante, ele respeita os recursos naturais da sociedade, né? Evitando comprometer não o mundo que a gente vive hoje somente, mas o mundo para gerações futuras. Então, eu gosto de entender que quando a gente fala de desenvolvimento urbano sustentável, planejamento sustentável, economia sustentável, a gente está falando de um processo onde a gente está respeitando as pessoas e o meio ambiente e garantindo para o meio ambiente, para as pessoas, que no futuro ele vai estar não só preservado, mas ele vai estar melhor. E aí, quando a gente fica falando das nossas cidades sustentáveis, né, que também viram moda, eu fico imaginando, e eu gosto muito desses dois conceitos, porque no final do dia, eu acho que nenhuma cidade realmente é sustentável. Eu acho que alcançar a sustentabilidade é um processo contínuo. Ele é sem parar. Você vai realizando trabalhos, você vai realizando ações, você vai planejando e replanejando para garantir que você alcance a sustentabilidade. Então, eu gosto quando o Willer fala, né, que é mais fácil você analisar se ela está caminhando para a sustentabilidade, ou seja, se ela está desenvolvendo ações para garantir a sustentabilidade, ou como fala o David, que é as cidades onde a forma, a estrutura e os sistemas, né, eles são compatíveis com as metas de desenvolvimento sustentável. E o David fala isso em 1999. Ou seja, apontar metas, utilizar o desenvolvimento sustentável como uma ferramenta de planejamento para as nossas cidades, ela é um processo que já vem sendo visto há muitos anos.
E aí, quando eu pelo menos escuto, né, cidades sustentáveis, na hora tem aquela história dos ODS. É aquele clássico da gente ficar imaginando os ODS. Só que antes dos ODS, voltando lá para 99 do David, houve uma preocupação mundial onde havia mais desigualdade. E aí, né, para além do bug do milênio, todo mundo falava que o mundo ia acabar, que os computadores iam desligar, houve toda a discussão sobre os objetivos do desenvolvimento do milênio. Criou-se meta para os países em desenvolvimento. Algumas metas eram apenas 8, não era para o mundo inteiro, isso é super importante as pessoas lembrarem. Mas, obviamente, teve crise econômica no meio, né? Lá em 2008, as metas eram para 2015, e automaticamente começou-se a pensar quais seriam as próximas metas. Ficou claro que a desigualdade era no mundo inteiro, ficou claro que o desafio não era só para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, o desafio era global. Todo mundo tinha uma parcela de participação e de contribuição para os problemas que o mundo estava enfrentando. Então, não importava mais se você era rico, se era pobre. Ficava claro que todo mundo tinha desigualdades para diminuir. E aí vem a Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Ela é mais ampla, ela não é completa, mas ela é uma ferramenta incrível, né? Eu sempre falo que se você é um prefeito ou você quer ser prefeito e não sabe o que colocar no seu plano de governo, se você minimamente olhar o que tem nas 17 metas dos ODS, você vai ali conseguir dar conta dos principais temas para que você garanta a redução das desigualdades no seu território. É super importante a gente lembrar que o Brasil teve um papel muito importante na construção das metas, né? Nós tivemos resultados muito extraordinários na época dos ODMs, a gente conseguiu alcançar muitas das metas antes do prazo. A sociedade civil brasileira foi altamente presente na discussão dos ODS, mas no final do dia, quando a gente para olhar, a gente tem que lembrar que essas agendas globais, não só a Agenda 2030, mas também a Agenda do Clima, né, o Acordo de Paris, antes de Kyoto, ou a nova Agenda Urbana, são compromissos assumidos pelos governos nacionais. Quem vai lá e assina na Globo é ótimo, né, gente? Na ONU é o presidente ou a presidenta da República. E vem sempre aquela pergunta: aonde fica o nosso papel como cidadão, como sociedade civil? E eu acredito que para os prefeitos fica aquela pergunta: tá, e eu, que estou na ponta, que sou responsável pela implementação das políticas públicas, qual é o meu papel nessa história? Então, é super bacana ver também que nos últimos anos a ONU tem feito um esforço muito forte também por pressão dos organismos internacionais que defendem os governos locais e a sociedade civil, de trazer, de ouvir, de escutar, mas a gente sabe que no final do dia, quando tem que aprovar uma emenda, quando tem que aprovar uma alteração ou fazer um debate mais pesado, quem está sentado na mesa e tem direito a voto são os governos nacionais. Então, também se fala muito, né, hoje em dia, da necessidade de mudanças na ONU, mas eu acho que essas mudanças vêm acontecendo e esses espaços de escuta, pelo menos, vêm sendo garantidos, e a participação da sociedade civil e dos governos locais e regionais vem sendo incentivados aí por meio dos relatórios e por meio da participação de seus representantes. Quando a gente olha para esse quadrinho, eu acho que todo mundo já olhou em algum momento, ouviu em algum momento, ainda que hoje, do ponto de vista nacional, o Brasil não acompanhe e não utilize a agenda no nível federal, né? Não acompanhe e não utilize a Agenda 2030 como uma ferramenta de planejamento, já fez no passado, não faz mais. Por outro lado, a gente vê uma utilização muito grande por ONGs, por governos locais e estaduais, mas a gente escuta muito, principalmente na área do desenvolvimento urbano e habitação, que a gente está utilizando
apenas o ODS 11, e quando, na verdade, a gente está falando de um instrumento, de uma ferramenta, que no final do dia, o que ele está fazendo é ajudar a reduzir as desigualdades. Então, quando a gente alinha o nosso planejamento estratégico, alinha o nosso PPA, ou a gente faz o planejamento da nossa empresa, quando a gente localiza os ODSs no nosso trabalho, o que a gente está fazendo é ajudar a alcançar as metas, e na hora que a gente está fazendo isso, a gente está contribuindo a reduzir as desigualdades no nosso território e no mundo, né? Nesse mundo globalizado que a gente vive. E aí, olhando para esse ODS 11, que a gente olha e fala, ele é o ODS das cidades, porque é óbvio, ele fala de habitação, ele fala de transporte público, ele fala de espaço público seguro, ele vai falar do risco geotécnico, ele vai falar de planejamento urbano. A gente acha que não, está tudo resolvido. A gente que trabalha com a questão do desenvolvimento urbano, a gente está tranquilo, né, que a gente está trabalhando aí com todos os temas. E, na verdade, né, por mais que ainda tenham apareça claramente, né, questões de cunho mais ambiental, quando a gente está falando ali do saneamento, ou da gestão de resíduos, da qualidade do ar. Alguém pode falar, tem umas questões de cultura, por causa do patrimônio histórico-cultural, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é olhar para a cidade como um todo, porque quando a gente olha bem assim para o conjunto dos ODS, tem uma imensa integração entre as metas do ODS 11 com todos os demais ODS. E aí é que vem o pulo do gato, que é quando você consegue enxergar e conectar durante o processo de localização, durante o processo de planejamento, que a agenda toda se conversa e se intercala. E que você pode, sim, tranquilamente, no seu trabalho, estar cumprindo com diversas metas que vão além do ODS 11. Por isso que é importante mostrar para as pessoas que, ainda que chame cidades, comunidades sustentáveis, o tema das cidades, o tema do planejamento urbano, o tema da arquitetura, o tema da política pública geral, ele está distribuído por todos os ODS. Aqui eu sempre olho essa fotinha, se você olhar com calma, você vai achar que tem mais coisa que está faltando aí. É um clássico você começar a se questionar. E aí eu peço, por favor, Mari, essa apresentação é pública, vocês podem dividir com quem vocês quiserem, tem aí as referências, e vocês podem conhecer melhor e analisar. Mas quando você vai para as metas, isso fica mais louco ainda, você encontra essa interligação, essa multissetorialidade, né, que permite com que você consiga, no seu planejamento, no seu dia a dia, nas suas ações, abranger diversas metas de diversos ODS com total tranquilidade. Ainda mais hoje, que a gente acho que já passou da época, né, de ações específicas setoriais. Cada vez mais a gente vem presenciando na área do desenvolvimento urbano e da habitação, ações integradas não só de desenvolvimento urbano, mas com assistência social, emprego e renda, e com as diversas secretarias de saúde, de educação, ou seja, com a gama daquilo que faz a vida da gente acontecer. Então, quando você olha isso, você consegue rapidamente orientar e perceber que o que a gente faz no dia a dia, no nosso trabalho, a gente ajuda a implementar os 17 ODS da Agenda 2030. E aí eu gosto sempre, né, de dividir o que o povo está fazendo por aí e aonde a gente pode ter mais informação, ter mais conhecimento. Para quem não conhece, a SDSN é a rede, né, de soluções de desenvolvimento sustentável que começou na Universidade de Columbia, de Nova York, né, com o professor Jeffrey Sachs, e vem aí nos últimos anos criando uma rede mundial de informação. Eu deixei aí exatamente marcado a parte das redes. Existe a SDSN no Brasil, existe um grupo da SDSN que era Brasil, mas aí eles juntaram todo mundo na SDSN América Latina,
Se você se inscreve, você vai ter acesso a fontes de financiamento, bolsas de estudo, cursos, publicações, seminários, workshops, dos mais diversos temas e realidades da Agenda 2030. É super importante para quem quer estudar e conhecer melhor e ficar por dentro do que está acontecendo, né? Não só na América Latina, mas no mundo. Você pode se cadastrar também na rede mundial. Chega muita informação interessante. Você acaba descobrindo muito trabalho também de gente no Brasil que está fazendo e consegue, na medida do possível, acompanhar. Então, eu sugiro para quem ainda não entrou que ele entre e conheça. Eu coloquei aí o exemplo de 2 trabalhos que nós desenvolvemos no âmbito do Observatório Metropolitano do ODS, que surgiu dentro da SDSN. Eu tive o prazer de coordenar junto com diversos parceiros e, inclusive, a WRI sempre nos acompanhou no andamento desses trabalhos, né? E a Frente Nacional dos Prefeitos também sempre parceira, acompanhando o que a gente vem fazendo. Então, fica aí a dica para vocês. Continuando pelo mundo afora, eu não posso deixar de destacar o trabalho que a CGLU vem fazendo, junto com diversas instituições voltadas para a questão das cidades e dos governos locais. Então, existe uma gama imensa de cursos, publicações e informações sobre como usar a Agenda 2030 no planejamento das cidades, como fazer relatórios, como localizar os ODS, como trabalhar com indicadores, como trazer isso para dentro do dia a dia. Então, né, tem a página do Learning da CGLU e aquele momento merchandising rápido. No próximo mês, abrem as inscrições para mais um curso, todos os anos, a CGLU, junto com a Diputação de Barcelona, fazem um curso sobre localização dos ODS. Ele é em inglês, espanhol e francês. Ele é gratuito, é um curso de 3 meses. Então, quem quiser, ele é voltado, né, para profissionais que trabalhem nos governos locais ou nas associações de governos locais ou governos regionais. Então, são todos bem-vindos. Eu sou professor do curso já há alguns anos e é uma experiência riquíssima para quem puder e quiser acompanhar. Continuando, aí a gente começa a entrar já um pouco no nosso território, dividir um pouco. É sempre bom acompanhar a página da ONU, que traz as informações de acompanhamento e monitoramento. Também tem muitas publicações interessantes, e principalmente falando dos relatórios voluntários, que a princípio começaram como nacionais, mas depois que Nova York fez o seu próprio relatório, todo mundo começou a fazer relatório, e aí fica claro, né, essa integração da Agenda 2030 com as demais agendas globais, como é que ela conversa e interage. Esses relatórios trazem muito isso, toda a discussão ambiental, toda a discussão, eu acho, da nova agenda urbana, né? A gente estava até conversando outro dia, eu, Henrique e a Mari, eu estava falando assim, que para mim a grande diferença entre a Agenda 2030 e a nova agenda urbana é que a Agenda 2030 ela é um instrumento, ela é uma ferramenta que te ajuda a planejar, enquanto a Agenda 2030 ela te dá instrumentos para você executar, para você até planejar uma ação ou desenvolver um projeto, mas como executar esse projeto, né? Como você pensar, são as premissas desse projeto. Então, sempre aparece nesses relatórios como os governos vêm trabalhando isso. E aí alguns filhos, né, que saíram e que surgiram a partir dos relatórios voluntários locais. Primeiro, para nós brasileiros, falar do trabalho do relatório Luz, que foi lançado há 15 dias atrás, onde o grupo de trabalho da Agenda 2030 da sociedade civil acabou de lançar a 6ª edição, onde apresenta um relatório anual do estado da Agenda 2030 no Brasil. Eu tenho o privilégio de ser o coordenador já há alguns anos no relatório do ODS 11, junto com diversos parceiros e instituições. Então, é sempre muito interessante, né, aí nessa ausência de dados que a gente vem tendo, né, porque o censo não chega nunca,
o esforço que, desculpa, gente, que vem sendo feito pela sociedade civil em manter atualizado esse relatório e o trabalho que a União Internacional de Arquitetos vem fazendo nos últimos anos e o que o Instituto de Arquitetos do Brasil também vem fazendo, de mostrar, por meio de projetos e planos urbanísticos, como a Agenda 2030 vem sendo apresentada. No caso da publicação do EAB, a gente tem dado muito espaço para projetos elaborados por governos locais e regionais, e é incrível o trabalho que várias prefeituras e governos estaduais vêm fazendo no Brasil, se utilizando da Agenda 2030. Tudo que vocês estão vendo aqui, com exceção do terceiro guia, já tá linkado, então é só clicar em cima que vocês conseguem abrir tudo. E aí só aqui alguns exemplos desses projetos maravilhosos no Brasil e no mundo, o Parque Nair Belo em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, alguns exemplos no exterior de recuperação de praças e conjuntos habitacionais, criando espaços de convivência, mas também que resolvem problemas de drenagem, criam hortas comunitárias. Aqui o trabalho incrível que foi feito ao redor do Hospital de Barretos, de receptivo para as milhões de pessoas que chegam todos os dias a Barretos para o tratamento do câncer, né? Integrando esse espaço à cidade, criando espaços agradáveis para que as pessoas possam estar sendo melhor recebidas nesse momento. Aí um terminal, né, uma estação de integração de ônibus no sul do Brasil, uma escola em Bangladesh que utiliza da iluminação natural, outra na França, e a gente não podia deixar de falar, né, da nossa Amazônia e esse belíssimo refeitório do Instituto Federal do Acre também, que abusa da iluminação natural, mas também trabalha com a questão da ventilação. E é nesse momento, na hora que a gente está se preocupando com a iluminação, com a ventilação, com essa integração com a natureza, é que nós estamos, por meio de equipamentos públicos, colaborando e contribuindo com a Agenda 2030. Né? Aqui um projeto que ficou famoso durante a pandemia, que foi a colocação de pias nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Para que as pessoas pudessem chegar em casa não contaminadas com Covid. Unidades sanitárias, né? Ainda é muito difícil, tem muita gente que não tem banheiro em casa. Todo o processo de recuperação ali do Cantinho do Céu em São Paulo, na represa de Guarapiranga. Então, assim, são vários exemplos que vão sendo feitos, né, no Brasil, sejam por profissionais individuais ou por governo, e que estão mostrando aí a contribuição que vem sendo feita na agenda. E aí, não posso deixar também de dividir, para que vocês conheçam um pouco do trabalho que vem sendo feito pelo IPEA, que fez a adaptação das metas dos ODS para o Brasil. O IBGE fez a adaptação das metas, dos indicadores para a realidade brasileira, fez o processo de geolocalização, devido aí também a algumas publicações, o governo do estado de São Paulo, que fez o seu PPA todo, linkado aos ODS, a Prefeitura de São Paulo, que apresentou recentemente, né, o seu relatório, Belo Horizonte, que há muitos anos, por meio do Observatório, para vocês verem como faz tempo, o Observatório ainda chama Observatório do Milênio, um processo participativo com o qual eu tive o prazer de contribuir, ou então o próprio relatório que o governo do estado do Pará também apresentou no ano passado dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, em resumo, tem muita gente fazendo muita coisa nesse país. É incrível como as pessoas absorveram e entenderam a importância de trazer as agendas globais para a nossa realidade, como instrumento, como ferramenta de planejamento, como algo que pode permitir com que você melhore a qualidade de vida da população, como você pode estar contribuindo também para as gerações futuras e como você pode estar contribuindo para que o nosso país, ainda que como nação não esteja respondendo a esse chamamento das Nações Unidas, como nós individualmente, até como cidadãos,
né, como profissionais, podemos contribuir para que essas metas sejam alcançadas e que a gente olhe para essas agendas não como algo, tá vindo lá de fora, um negócio da ONU. Não. Cada vez mais a ONU conecta a gente como profissional, como cidadão, como governo local e regional, para que a gente possa dar respostas, para que a gente possa contribuir e fazer com que essas metas, a gente sabe, né, que depois de pandemia, crise econômica mundial, a gente não vai alcançar as metas em 2015 do jeito que a gente gostaria, mas isso não quer dizer que por causa disso a gente tem que parar, né? Eu já vi gente falando, falta pouco para 2015, eu não vou começar a fazer isso agora. Comece, porque depois de 2015 vai vir mais, e as próximas gerações vão estar aí para contribuir e para estar continuando a fazer esse trabalho de integração entre as diversas agendas para que a gente possa continuar reduzindo as desigualdades existentes nos nossos territórios. Eu não sei se eu falei rápido demais, se eu já estourei o tempo, mas eu quero só mais uma vez agradecer, espero ter contribuído ao debate, a gente está aqui para responder as dúvidas que existirem e deixar claro que a gente estamos juntos nesse desafio, sabe? É uma coisa que, enquanto a gente puder continuar compartilhando, sensibilizando e mostrando para todos e todas e todes de que a gente faz parte dessa agenda, né? Nós temos esse papel. Eu, pelo menos, vou continuar fazendo e espero contar com a contribuição e com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Cid. Você foi muito bem no tempo, na verdade, está bem dentro da nossa expectativa. Obrigada mesmo pela sua apresentação, pela sua fala. Vou abrir aqui um momento rápido de perguntas e respostas do público. Então, se alguém tiver uma pergunta, pode mandar pelo chat, pode levantar a mão. Mas antes disso, a gente já recebeu uma pergunta aqui que eu acho que foi recorrente, que apareceu por mais de um lugar, perguntando sobre a disponibilização da apresentação. A gente tem os e-mails de quem se inscreveu, então a gente manda para vocês depois a apresentação e podemos disponibilizar também depois no site do fórum, de uma forma que fique acessível para todo mundo. Cid, chegou uma pergunta aqui para você, do André Lehner, que pede para você comentar um pouco sobre os indicadores de monitoramento e avaliação, por favor. E aquela história de quando a gente faz a apresentação, que a gente pede para os amigos não fazer pergunta, onde é que fica? Mas tudo bem. Bom, eu falei aqui um pouquinho no final rapidinho. Quando foi lançada a agenda, né, para além das metas, dentro de cada meta, das 159, né, tem os indicadores globais que foram criados. E foi sempre solicitado aos governos nacionais que os governos nacionais localizassem, adaptassem esses indicadores à realidade do seu país. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que quando a gente fez o trabalho na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tinha um indicador que era sinal sonoro e faixa exclusiva de ônibus. Numa região metropolitana que tinha 34 municípios, e com município com 6 mil habitantes, óbvio que município com 6 mil habitantes não tinha sinal sonoro, não tinha nem transporte público, quanto mais faixa exclusiva. Esse tipo de coisa, ou seja, são coisas que não se adaptam à sua realidade. Então, esse trabalho no Brasil ele já foi feito, pelo que eu comentei agora, pelo IBGE, mas isso nunca foi apresentado para as Nações Unidas. Mas se vocês entrarem na internet, tá aqui na apresentação, mas se você escrever lá IPEA, Meta ODS, você acessa o site, se você escrever IBGE, indicador ODS, você vai entrar no site, esses indicadores já estão conectados com a nossa realidade brasileira, inclusive dizendo qual é a fonte da informação para aferir o indicador. Óbvio que quando a gente está falando da realidade local ou regional, é importante que esses indicadores feitos pelo IBGE, eles sejam adaptados à realidade local. Eles sejam adaptados à realidade do município ou do estado.
para que aí sim você possa utilizar esses indicadores para você fazer o acompanhamento da meta. No Observatório Metropolitano do ODS, o que a gente fez? Devido à ausência de informações atualizadas do IBGE, a gente criou um conjunto de indicadores que não precisa do censo. A gente precisa só das informações que a própria prefeitura fez. A gente aferiu isso para Belo Horizonte, então lá vocês têm o link da publicação dos indicadores. A gente está revendo isso em Belo Horizonte, vamos começar a fazer no Rio e até o final do ano a gente deve começar a fazer em São Luís, que é como você ter a informação sem você precisar do censo. Então, você tem condições, né? Se você olhar bem ali as metas dos ODS, não necessariamente tudo que você precisa dos indicadores está no censo. Tem informações dentro do próprio governo que podem ajudar a contribuir a monitorar. E monitorar é importante porque você consegue colocar metas específicas para o seu governo, ou para a sua ação, ou para o seu projeto, e a partir disso você consegue monitorar e medir. E por que é importante monitorar e medir? É importante para você saber e eventualmente corrigir o rumo da sua ação. Porque você pode, sem querer, estar indo para o caminho errado, em vez de estar melhorando, você está piorando. Né? E aí eu sempre falo, né? Todo mundo faz revisão de plano diretor, tacando fogo no plano diretor anterior e indo para o próximo. Eu nunca vi ninguém fazer avaliação de plano diretor, muito menos monitoramento. É um processo que cada vez mais a gente tem que fazer, e não é só de política pública, tá, gente? Qualquer projeto que a gente faz, qualquer ação que a gente faz, é bom colocar meta, é bom colocar indicador. Se puder casar com os ODS, melhor ainda, porque para ganhar financiamento hoje, você não linka com as agendas globais, esquece, ninguém vai te dar nada. E você consegue monitorar e ver eventuais problemas no rumo do seu projeto. Espero ter respondido a sua pergunta, Deco. Obrigada, Cid. A gente recebeu mais algumas aqui, vou passando elas para você. A segunda pergunta foi do Lucas Ferreira da Silva, que nos diz: a espera pelos governos costuma ser constante. Como os cidadãos individualmente podem melhor se articular para buscar alcançar esses objetivos? E se você conhece experiências nesse sentido? Então, como eu mencionei, existe o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, e ali composto de diversas organizações da sociedade civil que trabalham com os diferentes temas que contemplam a Agenda 2030. Se você procurar grupo de trabalho da sociedade civil, Agenda 2030, tem Facebook, tem Twitter, tem página, e ali tem todas as informações, inclusive sobre os membros, e você pode conhecer um pouco mais de quem está fazendo alguma coisa. Obrigada, Cid. Uma pergunta do Fábio Campos, que pede para você comentar sobre um tema sensível, que é pensar o desenvolvimento de uma cidade sustentável para as populações mais vulneráveis. Então, a pergunta dele é: quais são as principais dificuldades de aplicar esses indicadores nas regiões mais vulneráveis? Eu acho que não é nem dificuldade, é você aceitar a realidade de que o indicador vai ser ruim, né? E qual a meta que você vai estabelecer para eventualmente fazer com que esse quadro se reverta. Fazia muito... Meu primeiro emprego foi na Prefeitura de Santo André, nos tempos do falecido prefeito Celso Daniel. E esses dias eu estava vendo um pedaço do documentário e eu me lembrei de uma palavra que eu não ouvia há muito tempo, que é inversão de prioridades. E todo o trabalho que a gente fazia de inclusão social, naquela época a palavra da moda era inclusão social, era baseada na inversão de prioridades. Então, a melhor maneira de lidar com essas áreas, primeiro, é entender que quem mora nessa área precisa. A gente, por mais técnico profissional que a gente seja, só construindo em conjunto com essas populações que a gente vai conseguir efetivamente diminuir as desigualdades. Se a gente vier com aqueles processos de cima para baixo, onde a gente, como profissional e técnico, sabe o que é melhor, o que vai fazer, qual é a prioridade, não vai acontecer nada.
Pode fazer a obra que você quiser, a intervenção que você quiser, que não vai mudar essa realidade. Agora, se você construir em conjunto, ouvindo essa população e entendendo as efetivas demandas que essa população possui, que às vezes podem ser as mais óbvias para eles, mas para a gente não tem nada a ver, você não vai conseguir. É muito difícil você, como gestor público, às vezes, tomar a decisão de que é mais importante você investir na periferia do que arrumar a calçada do centro, porque passa mais gente no centro, mas as condições de vida da população que está na periferia é muito pior. E que você vai melhorar vários índices da sua cidade, para além de índices de urbanização, levando água, esgoto, construindo equipamento público, melhorando não só o transporte público, você muda a qualidade de vida da cidade como um todo. É um pouco isso. Obrigada, Cid. Tem mais uma pergunta da Amanda Paulista de Souza, que diz que é super interessante esse trabalho de verificar como os projetos dos governos locais estão conectados com os ODS. Algumas vezes esses projetos são feitos com apoio de consultorias. O trabalho dessas consultorias também é acompanhado? Ela pergunta isso, pois seria interessante saber quais as organizações do setor privado que estão desenvolvendo metodologias e formas de trabalho que, junto com as prefeituras, poderiam ampliar a disseminação dos ODS na atividade do planejamento urbano. Então, eu estou nesse momento do lado de fora da Prefeitura de Petrópolis, que a gente está rolando uma reunião aqui do Plano Metropolitano do Rio de Janeiro, do qual eu sou coordenador, e a minha equipe está apresentando o plano e eu estou falando com vocês. A melhor maneira da sociedade civil acompanhar, primeiro, eu acho que tem uma coisa de transparência mesmo, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente está fazendo reuniões onde a gente pode transmitir essas reuniões online, você pode dar visibilidade para esses trabalhos, você pode permitir que as pessoas, independente de elas estarem presentes, elas podem acessar, você pode gravar as reuniões, disponibilizar depois. Mas tem uma coisa que caiu um pouco de desuso, até porque explodiram todos os nacionais, são os conselhos. E eu falo isso sentado na porta da Casa dos Conselhos de Petrópolis. O município de Petrópolis tem 31 conselhos na prefeitura que acompanham e monitoram a política pública. E então, se você, no seu processo de licitação, quiser colocar, você pode dizer que o acompanhamento do contrato vai se dar não só por meio de uma unidade de gestão, mas por meio do conselho municipal do tema, seja ele de saúde, de educação, de desenvolvimento urbano das cidades, qualquer que seja. Você pode dividir, e esse é o papel do conselho. O papel do conselho é não só levar demandas, mas é acompanhar e monitorar a política pública. Então, eu acho extremamente importante que esses espaços de participação sejam garantidos, e eu acho que hoje a gente tem diversas ferramentas tecnológicas que podem melhorar e ampliar esse acompanhamento, e aí todos os canais de transparência exigidos por lei também podem ser utilizados para acompanhar esses processos. Então, sim, é possível, né? É só, assim, o gestor querer, mas também a sociedade cobrar esses espaços. Perfeito, obrigada, Cid. Bom, agora para se juntar ao Cid nessa mesa e nesse debate, a gente vai convidar 2 municípios representantes aqui dos membros do Fórum Unicidades para compartilharem um pouco suas experiências na implementação das agendas globais de desenvolvimento sustentável. E aí, depois disso, a gente faz mais uma rodada de debate aqui entre os painelistas e todo mundo que está participando. Então, queria convidar primeiro o Alain da Costa, que é subsecretário municipal de Gestão, Finanças e Tecnologia da Informação de Manaus, para contar um pouquinho sobre a implementação dessas agendas em Manaus. E depois convido a Brenda para a gente ter aí 2 exemplos. Alain, está me ouvindo? Tudo certo? Bom dia, Mariana. Estou ouvindo bem, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. A palavra está com você. Obrigada. Tá bom. Primeiro, parabéns aí pelo evento, parabéns ao Cid aí pela apresentação aí, com muita riqueza, né? E muitas oportunidades aí de obtenção de informações, de benchmark, né? E eu acho que é legal, é bacana a importância desse tipo de evento, né? O primeiro fórum em debates, porque realmente essa troca de informação é fundamental para a gente avançar num tema que tem que ser uma prioridade de todos nós mesmo, né?
Bem, eu estou como subsecretário de Gestão na Prefeitura de Manaus, trabalho na Secretaria de Finanças e Tecnologia de Informação, e a convite aí, em parceria com o clube, né, que é o Instituto de Planejamento Urbano, vocês aqui recebemos aí a honrosa oportunidade de participar e compartilhar com vocês, né? Bem, cumprimentar a todos, inclusive todos e todas aqui presentes. Bem, eu vou ser bem objetivo, né, até por causa do tempo. Bem, a Prefeitura de Manaus tem um processo de gestão estratégica que foi instituído por meio de decreto, né? E dentro agora da nova gestão, ano passado, né, do prefeito Davi Almeida, nós revisamos o planejamento estratégico da prefeitura e incorporando, inclusive, as ações do plano de governo, né? E esse modelo de planejamento estratégico da prefeitura e o próprio planejamento estratégico em si, né? Ele na sua elaboração, ele levou em consideração os ODS, ou seja, eles realmente entraram como um input fundamental no processo de planejamento estratégico, até para dar realmente a abrangência, e eu acho que um ponto assim que eu queria destacar da relevância disso, inclusive, por exemplo, quando a gente pega o planejamento estratégico da prefeitura é chamada Manaus Cidade Global, que seria até 2033 chegar ao nível de uma cidade global, né? E o resultado principal, ou seja, o objetivo principal desse planejamento estratégico, eu acho que o resultado principal já fala um pouco dessa ligação, né? Que é elevar o padrão de desenvolvimento social e qualidade de vida de Manaus. Então, você vê aí que já vê uma relação muito grande com um dos propósitos, acho que principais do ODS, né? Que você está falando de melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento social. E o planejamento estratégico da prefeitura, ele tem 7 eixos estratégicos, e aí a gente vai ver também essa interação do ODS, porque os 7 eixos são, primeiro, eficiência da gestão, e aí você entra toda a parte da importância de ter uma gestão estruturada, de ter um processo de governança funcional, de eficiente, para que consiga fazer com que a máquina tenha um foco, uma capacidade realmente de entregar resultados, né? O segundo eixo estratégico é de crescimento econômico, ou seja, a prefeitura entende que não tem como ela cumprir o seu propósito se ela não fomentar, se ela não apoiar o crescimento econômico da cidade. Isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas, né? Não só na questão da arrecadação do imposto, mas isso aí a gente tem muita clareza, né? Desse impacto, né? E aí o terceiro tem muito a ver realmente com o propósito principal geral, ou seja, o eixo de desenvolvimento social, que é vamos dizer assim, uma obrigação principal, né? Aí tem o quarto eixo, que é levar o nível de educação básica e profissional. E aí é interessante aqui que aí a gente, inclusive, a educação básica é a nossa responsabilidade, né, primária, né, constitucional, mas foi colocado também a necessidade de trabalhar a educação profissional por causa justamente da necessidade de preparar, né, a força de trabalho. Nós temos uma carência muito grande de mão de obra qualificada, e a gente entende que, assim, olha, ok, nós temos que trabalhar aqui com as crianças com o futuro, mas eu tenho que me preocupar nesse momento com essa força de trabalho para o mercado de trabalho. O quinto eixo é a atenção à saúde, né, uma responsabilidade fundamental também do município. O sexto eixo ambiental, ou seja, nós estamos aí na capital da Amazônia, no meio da Amazônia, não temos como não ter um foco em sustentabilidade ambiental. E o último eixo tem tudo a ver, inclusive, com o evento aqui, o foco principal aqui do evento, infraestrutura e mobilidade. E aí, esses eixos direcionaram a definição das estratégias, e aí a prefeitura trabalhou num processo de implementação usando a metodologia do Balanced Scorecard, definiu seu mapa estratégico com base nesses 7 eixos, foram desdobrados em objetivos e iniciativas estratégicas, e desses objetivos e iniciativas estratégicas, nós temos 42 objetivos estratégicos, 117 iniciativas estratégicas, e ele se desdobrou, ou seja, na prática isso leva à definição de projetos estratégicos. Então, hoje, a Prefeitura de Manaus trabalha com nós temos na nossa carteira de projetos, são 1.006 projetos estratégicos, e aí, esses projetos a gente tem, inclusive, a correlação principal com o principal ODS que ele está relacionado.
Então, de todos esses eixos, nós temos, cada ODS, quais os projetos que têm um impacto direto em cada ODS. E aí, falando especificamente, até pegando o gancho aí da apresentação do CID, então, por exemplo, no ODS 11, nós temos 107 projetos estratégicos, tá? Só para uma informação que eu acabei não falando, desses 1.006 projetos, hoje, nós temos em andamento, ou seja, que estão em processo de implementação concluído, nós já temos 79, 703 estão em andamento, né? E os demais estão em processo de priorização, até porque a gente sabe que temos limitações de recursos, de pessoas. Não quer dizer que todos esses projetos estratégicos são para conclusão esse ano, né? Mas tem projetos aí que têm um tempo de conclusão mais longo, né? Ou seja, passa de um ano, né? E muitos desses aqui, né, podem até passar da gestão mesmo do prefeito atual. Por isso que o nosso planejamento estratégico ele tem um foco, tem uma meta de chegar até 2033, né, para atingir esses objetivos. Então, assim, no ODS 11, nós temos 107 projetos, e aí eu queria destacar, né, que nós temos projetos que, assim, muito até interessante do que o Cid apresentou para a gente, projetos que realmente é muito legal esse ponto que ele colocou do impacto que tem o ODS 11, né, no atendimento dos outros ODS, né, e aí isso daí a gente vê essa correlação também no planejamento estratégico, principalmente a parte de infraestrutura e mobilidade, que tem tudo a ver aqui com cidades e comunidades sustentáveis. Você muitas vezes tem um projeto de infraestrutura que ele vai trazer um impacto, né, na parte social, na parte do turismo, na qualidade de vida das pessoas, né, em ter um ambiente com acesso melhor para acesso a serviços básicos ou de lazer, né? Então, por exemplo, nós temos o planejamento urbano, que é liderado pelo presidente Carlos Valente e o Claudemir, que nos convidou aqui para participar com vocês também, o vice-presidente. Nós temos vários projetos na parte de infraestrutura, né? Inclusive projetos integrados, por exemplo, nós temos um programa chamado Nosso Centro, e ele tem um foco de ter uma integração de diversas ações com foco, por exemplo, de ter, isso até foi publicado já pelo prefeito, posso falar tranquilamente, né? Por exemplo, de ter, por exemplo, na parte central da cidade, nós temos um mirante, né? Transformar uma área abandonada lá no mirante, isso está integrado com uma área de um distrito de inovação para startups, né? Para Instituto de Tecnologias, com eventos, né, para a parte, né, de lazer e turismo, e também a parte de habitação. Então, assim, há um conjunto de projetos, né, que tem realmente essa abrangência, né, de acabar atendendo aí diversos ODS também, né? Então eu vejo assim e aí pegando aqui o gancho que é um ponto que eu concordo muito aí com o que o Cid colocou, eu acho que realmente os ODS, eles, pegando aí do exemplo que a gente usou aqui na prefeitura, é realmente uma ferramenta fantástica de planejamento, ou seja, ele dá uma abrangência, uma visão abrangente para um município na hora de fazer um planejamento estratégico, de pensar, né, em ter parâmetros muito claros que precisam ser buscados, que precisam ser enfrentados, né, e também a questão do processo de monitoramento, ou seja, dá realmente um norte de monitoramento. Hoje nós temos, desse planejamento estratégico, nós trabalhamos com os indicadores estratégicos, né? São 63 indicadores, mas os ODS em si já têm uma riqueza, esses indicadores, como o Cid colocou, que são publicados aí, a gente acaba dando uma referência muito, muito importante aí na execução das estratégias, ou seja, na eficiência, na eficácia, né, na efetividade, melhor dizendo, das estratégias do município, né? Então, assim, em forma bem geral, eu queria colocar da forma como a gente vem trabalhando, né, da utilização dos ODS no processo de planejamento e implementação das estratégias da Prefeitura de Manaus. Muito obrigada, Laís. Muito bacana ouvir a experiência de vocês. É interessante ver como conecta o que o Cid tinha trazido sobre algumas perspectivas e como isso está sendo implementado de fato. Vou convidar agora a Brenda Isídio, superintendente da Agenda 2030 de São Luís do Maranhão, para compartilhar um pouquinho com a gente também a experiência de São Luís, e depois a gente passa para uma rodada de debate. Brenda, está conosco? Oi, Mariana. Bom dia Dia a todas e a todos.
É realmente um prazer muito grande estar participando do primeiro Diálogos Abertos, né, do Fórum Unicidades que a gente recém integrou. Eu fiquei sabendo do fórum, né, em uma formação que eu acho que foi a Laura Azeredo que deu, né, na plataforma do Reduz. A gente também teve a oportunidade de participar da formulação, né, da criação dos ODUs na Oficina do Nordeste. Então, é algo que a gente fica muito feliz, né, de estar participando desses espaços. E para compartilhar um pouco da experiência de São Luís em relação aos ODSs, a alcançar, né, essa agenda tão importante, né, primeiro eu gostaria de começar dizendo que há muito que ser feito, né? A gente nunca vai alcançar de fato ou tão rapidamente todos esses ODSs e todas as suas metas, mas como o Cid falou na apresentação dele, né? Tudo está muito integrado e fazer esse mapeamento dessas ações, como foi o exemplo que o Alain, né, colocou em relação ao trabalho que eles estão fazendo em Manaus, fazer esse mapeamento do que está sendo feito dentro dessas secretarias, integradamente para que vai impactar diretamente nessas agendas, já é um grande começo, né? E pensar, fazer esse planejamento do próprio PPA focado no desenvolvimento dessa agenda, né? No alcance dessa agenda, que é algo que São Luís está começando a fazer, né? Então, a gente é um exemplo de cidade que está iniciando ou melhorando as suas estratégias para alcançar a agenda dos ODS. Então, é a primeira vez que São Luís tem uma superintendência da Agenda 2030, trazendo esse reconhecimento da agenda mesmo para a cidade, que é um olhar dessa gestão, né, que está aí há 1 ano e meio. A secretaria que eu faço parte é a Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais. A gente é uma secretaria reformulada, né? Na gestão passada era só sempre Secretaria de Projetos Especiais, que tratava especialmente daqueles projetos financiados internacionalmente pelo BID, que tinha essa função, esse objetivo de requalificação do centro histórico. Importante falar também que São Luís é uma cidade que tem, né, essa importância histórica muito grande e da própria economia criativa, né, que é produzida em razão disso e em razão da cultura, das tradições e de outras atividades que são feitas aqui e que reflete também um pouco da estrutura que a secretaria foi pensada inicialmente, né? Então, eu trago também como um fator determinante essa estrutura da secretaria sendo pensada como uma unidade de inovação e sustentabilidade, e dentro dessa unidade a gente tem 2 assessorias, que é a de desenvolvimento sustentável, com as superintendências da Agenda 2030 e da economia criativa, e a assessoria de cidades inteligentes, que tem as superintendências de planejamento urbano e também a assessoria a superintendência de tecnologia e informação, trazendo então para o debate interno e para o planejamento de todas as ações essas pautas da inovação no governo, de inovar nos processos de criação, né, da análise dos dados ou do levantamento, do monitoramento desses dados para a formulação das políticas públicas para que elas possam realmente ser mais eficazes, né? Então, eu destaco esse trabalho que vem sendo feito nesses 1 ano e meio, né? Basicamente nessa tentativa e continuidade de trabalhar dessa forma, né? Então, acho que essa inovação ela é muito importante. E a gente está também sempre em processos constantes de capacitação, como eu falei anteriormente, fazendo parte, né, desses encontros, desses fóruns, dessas redes, em contato com outras cidades que de certa forma funcionam como cases para a gente, né? Para a gente entender o que de sucesso está sendo feito lá, a gente pode repetir aqui, ou de contactar consultorias, ou de
buscar, de fato, um caminho, né, para desenvolver essa agenda aqui em São Luís também. Muito obrigada, Brenda. Muito obrigada, Lain, por trazerem as experiências dos municípios de vocês. Acho que é bastante interessante para a gente poder concretizar como, de fato, essas ferramentas podem ser implementadas, né? E quais são os desafios que são enfrentados nesse meio tempo. Acho que é muito bacana poder conhecer mais a fundo as experiências. Queria fazer uma pergunta agora para as três pessoas que a gente já ouviu até agora, para o Cid, para o Alain e para a Brenda. Acho que vocês já abordaram um pouco esse tema, mas acho que é uma coisa importante da gente entender o que vocês consideram assim fatores determinantes para que essas experiências de implementação das agendas da Agenda 2030, das agendas de desenvolvimento sustentável, tivessem êxito do ponto de vista do planejamento urbano e territorial. Ou seja, o que é imprescindível para que essas agendas avancem nos municípios, do ponto de vista tanto das experiências de vocês, falando de Alain e de Brenda, quanto o Cid, um pouco do que você conhece das experiências que você apresentou. Abro a palavra para quem quiser começar, senão chamo alguém. Cid? Então, Mari, eu acho que quando você fala assim que é imprescindível, eu volto para a minha fala da multissetorialidade. Eu acho que não dá mais para trabalhar com as caixinhas. Não dá mais para achar que desenvolvimento urbano são só ações, né, que lidam com o território do ponto de espaço. Esse território é ocupado por pessoas, então, portanto, primeiro, além de você ter que ouvir as pessoas, você tem que garantir ações para essas pessoas. Então, quando você está trabalhando desenvolvimento urbano e habitação, você tem que pensar em ações que envolvam as pessoas que ou moram naquele território, ou que convivem, ou que utilizam aquele território. Você tem que dar funcionalidade para aqueles espaços, para aqueles locais. Então, não basta ser uma praça pública, né? Tem que ser um espaço que as pessoas se apropriem. Então, tem que ter a maquininha da ginástica, tem que ter o espaço do cachorro, tem que ter o espaço da barraquinha de cachorro-quente. Né? A gente não trabalha mais tudo separado, a gente trabalha tudo junto ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Por isso que eu falo que eu gosto daqueles desenhinhos, porque é onde você enxerga que dentro de cada meta de uma coisa que você acha que é puro e simples desenvolvimento urbano, você traz uma gama de ações gigantes de outras áreas que, do ponto de vista multissetorial, vão garantir a tal sustentabilidade. Porque, de novo, né, é fazer a paz com o meio ambiente e com as pessoas. É aí que você vai garantir. Muito obrigada, Cid. Alain? Bem, eu acho que um ponto assim, importante assim, desse processo, assim, primeiro, só o fato dessa organização e dessa publicidade dos resultados do desempenho das cidades, né, dos municípios, dos estados, países, né, frente a esses os ODS, ou seja, você tem ali um conjunto de indicadores que dão uma medição muito importante daquilo que o município precisa focar, ou seja, aquilo que a cidade precisa focar, né? Então, acho que, para mim, essa exposição, essa organização desses resultados, ele acaba contribuindo de tirar, talvez, os governos da zona de conforto, ou pelo menos tentar tirar da zona de conforto, né? Ou seja, eu tenho ali uma clareza de onde eu estou bem, onde eu preciso melhorar, onde está muito ruim, ou seja, eu preciso ter um olhar mais prioritário naquilo. Então, para mim, eu acho que esse esforço de criar essa medição, de ter essas métricas assim padronizadas, de realmente que são elementos que impactam diretamente na vida das pessoas, né? Todos os indicadores aí do ODS, eles trazem realmente um resultado que vão trazer uma maior qualidade de vida, assim, um melhor desenvolvimento social para as pessoas, né? Para a população, ou seja, para os moradores da cidade, ou seja, do estado, de onde a gente vai falando da medição. Eu acho que isso, para mim, é um fator que traz um diferencial muito grande para, inclusive, incorporar isso dentro do processo de planejamento
dos governos. Bacana, Elaine, obrigada. Brenda, fatores determinantes para o sucesso das ações que vocês vêm implementando do ponto de vista do planejamento urbano. Com certeza, eu concordo com o que foi falado pelo Cid e pelo Alain. Acho que tomar as decisões baseadas nos dados, isso é um fator muito determinante para qualquer ação que a gente venha implementar no setor público, né? Nesse sentido, a Secretaria ela vem desenvolvendo um trabalho muito importante dentro da Assessoria de Cidades Inteligentes, que é dar esse enfoque, né, nessa ciência e na análise de dados massivos, né, do Big Data, sobre, inicialmente, a área da saúde, né, para tomar uma decisão sobre políticas públicas, para direcionar essas políticas públicas de modo que elas sejam mais eficientes de fato, e é algo que pode ser implementado em todas as áreas, as outras áreas, né? Então, além disso, olhar para fazer essa fotografia da realidade baseada na análise desses indicadores, no monitoramento desses indicadores, e também na governança participativa, né? A gente entender que uma secretaria trabalhando isoladamente de outra poderia ser complementar se elas estiverem em comunicação. Acho que a internet da Brenda está falhando um pouquinho. Falhou para vocês também? Tá bem. Cid, você levantou a mão. Quer complementar enquanto a Brenda não retorna, por favor? Não, é para lembrar de uma coisa, inclusive, de São Luís. Eu estou trabalhando num projeto, a gente está construindo uma proposta em São Luís, e quando a gente começou, a proposta tinha uma cara, e inclusive é com a Secretaria da Brenda. Aí a gente começou a falar assim, gente, é isso mesmo, vamos dar uma pesquisar, né? Aquela coisa, dado do censo, 2010, e aí a gente foi conversar com a equipe foi conversar com a Ponta, e a gente foi completamente surpreendido, porque tinha uma quantidade de população de rua na área do projeto totalmente desconhecida, que fez com que o planejamento da ação, de qual tipo de equipamento que vai ter que ter, ou o tipo de atendimento para que seja completamente outro, né? E é aquilo que o Alain fala, quer dizer, é você ter a informação, seja ela boa ou ruim, para tomar decisão, né? E foi muito isso, mas assim, durante a construção de um projeto, você muda o foco porque você tem a informação real e apurada. Porque você acha que é uma coisa, mas a realidade te mostrou outra. A gente mudou e vem mudando, né? A gente está nesse momento mudando o projeto, porque a gente viu que era outro público. A gente tem que conversar com outras pessoas, atender a uma outra realidade. Então, assim, essa coisa não só da tomada de decisão, mas do processo de planejamento e se expor, né? Porque, na verdade, o que a Alain está trazendo para a gente é a coragem de um governo se expor. Que não é fácil, porque você não está justificando as suas ações por causa do seu programa de governo ou o que o seu partido falou. Você está justificando as suas ações porque você deu transparência aos dados e à realidade do seu município, e aí também, na hora que você faz isso, você tem que tomar decisões baseadas nas informações que você está divulgando e permitindo para as pessoas. E isso nem sempre é fácil para justificar. Bacana, Cid, obrigada por trazer essa complementação. Acho que vocês trouxeram alguns elementos importantes, né? A adaptabilidade no planejamento, a tomada de decisão com base em dados e com base nas informações disponíveis, e a capacidade de ter esse olhar multissetorial e integrado ao mesmo tempo. E chegou duas perguntas aqui no chat, eu vou trazer uma primeiro, depois a outra, mudando um pouquinho a ordem, porque eu acho que tem algo a ver com o que a gente está conversando sobre fatores determinantes.
O José Rafael Neto faz um comentário, na verdade, que é fundamental que o prefeito, o governador, queira e acredite no planejamento. E acho que tem um consenso de que o envolvimento das lideranças municipais ou estaduais é muito importante. Queria que vocês comentassem um pouquinho como vocês veem essa questão nos casos que vocês conhecem, falando de CID, e Alain, como você vê isso do ponto de vista de Manaus. Legal. Eu começo, Cid, ou você quer começar? Bem, realmente, acho que esse é o ponto fundamental, né? Ou seja, a conseguir esse patrocínio da liderança. Aqui, no nosso caso, nós tivemos, né, um diferencial muito interessante agora, que é o seguinte: o prefeito Davi Almeida, existe uma instituição dentro do município que se chama o Conselho de Gestão Estratégica, né? E esse conselho, ele trouxe, né, uma equipe técnica para dentro desse conselho, assim, uma equipe que realmente tem essa pegada muito grande de gestão, e acabou que isso acaba dando um suporte e acaba fazendo essa interlocução importante com o gestor, ter essa questão da pegada da gestão, realmente da questão da importância de ter esse olhar, de usar as ferramentas de gestão como uma ferramenta fundamental, ou seja, de extrema necessidade de sobrevivência, né, para a gestão, para que ela possa cumprir os seus objetivos, ou seja, os seus propósitos, aquilo que foi prometido, inclusive. E aí foi um trabalho muito interessante que nós fizemos, foi integrar realmente aquilo que o município tem de planejamento de longo prazo com aquilo que está no planejamento de curto prazo, médio prazo, vamos dizer assim, de um plano de governo, né? Esse trabalho foi fundamental para poder a gente continuar, né, com esse foco mais abrangente, com foco de um redirecionamento e uma priorização, né, dentro daquilo que realmente é crítico para o desenvolvimento da cidade. Então, acho que essa questão realmente do prefeito, ele precisa ter realmente esse apoio, e com certeza uma equipe de técnica junto com ele acaba também dando esse suporte importante para ele conseguir avançar, né? Acho que essa interlocução com ele precisa ter pessoas realmente que tenham esse olhar e poder patrocinar esse diálogo com ele, inclusive. Obrigada, Laís. Cid? A arte do processo participativo, para mim, e eu falo isso do ponto de vista pessoal, porque eu acho que é um aprendizado constante, é a arte de saber ouvir. É muito difícil você ouvir, porque geralmente quando você abre para processos participativos, você geralmente ouve o que você não quer ouvir, né? Porque acho que para qualquer processo, né? Que nem quando você escreve um texto e dá para alguém corrigir ou ler, e a pessoa fala não gostei, né? É muito isso. Então, para mim, a arte do processo participativo é você saber ouvir, onde você se permite ouvir as críticas, onde você consegue reconhecer as contribuições, onde você consegue não aceitar as provocações, porque são espaços de disputa política que estão em jogo, e você consegue qualificar essa participação, essa contribuição, de maneira que ela colabore com o seu processo de planejamento. Porque é fundamental você contar com a participação no processo de planejamento, mas você tem que saber qualificar. E aí tem uma coisa que as pessoas tendem a esquecer, que são os processos de capacitação. Você não pode começar um processo participativo sem antes dividir com as pessoas do que você está falando. Você não pode partir do pressuposto que todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento que você. Eu falo isso, assim, uma das experiências, um daqueles papers que eu mostrei na apresentação na época da SDSN, nosso maior pecado foi achar que todo mundo sabia o que era a Agenda 2030. E a gente só se deu mal. A gente teve uma dificuldade de interlocução e de conversa, de participação, porque a gente achou que todo mundo sabia. Quando eu falo todo mundo, as prefeituras da região metropolitana. Nossa, da região metropolitana de Belo Horizonte, obviamente todo mundo sabe. Óbvio que não sabia. Então, assim, a gente teve um retrabalho que uma tarde, com todo mundo sentado explicando o que era, tinha resolvido. Então, a gente tem que aprender
que nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento que a gente. As pessoas até acham que tem, tá? Elas vão falar que não precisam. Mas com o tempo elas vão aprender, assim como todos nós, de que a gente tem sempre o que aprender, que é importante compartilhar. Se a gente poder nivelar as nossas informações, o grau de informação que a gente tem, nivelar conceitos, nossa, vai ser muito mais fácil. E vai dar muito mais certo. Muito bacana, Cid, obrigada. Antes de convidar mais pessoas para se juntarem à nossa mesa aqui, queria fazer uma pergunta que veio direcionada ao Alain. Alain, a Carliane dos Santos nos pergunta, na verdade, pergunta para você, não para mim. Quanto aos indicadores estratégicos adotados por Manaus, poderia citar alguns e expor como está funcionando o desenvolvimento desses indicadores? Legal, Carlinhos. Nós acompanhamos 63 indicadores estratégicos. O que nós consideramos como indicadores estratégicos, tá? Nós fizemos uma correlação, no nosso planejamento estratégico, dentro de cada eixo, nós temos chamado objetivo de governo, ou seja, aquilo que se espera em 2033 alcançar naquele eixo, né? E a partir dele foram definidos assim, parâmetros de medição, né? Então, dentro de cada eixo foram definidos o que a gente chamou objetivos macro, que tem lá os parâmetros de medição desse objetivo de governo. E aí, nós buscamos indicadores que fossem publicados por... O que a gente chama de indicador estratégico? Ele é um indicador que ele mede esses objetivos de governo e ele é uma medição externa, ou seja, ele tem que ser medido por uma entidade externa, né? Não é uma medição interna da prefeitura, e ele tem que ser comparável, ou seja, nós temos que ter claro, a gente busca, claro, principalmente indicadores que são parametrizáveis, ou seja, não são indicadores que pode ter alguma interferência ali, no sentido de não ter uma curiosidade muito boa de informação. Então, por exemplo, os indicadores, assim, como a gente está falando de 7 eixos, né, como coloquei, assim, em cada eixo nós temos indicadores que são muito conhecidos, né, das cidades. Se você pegar na parte de, por exemplo, na parte de eficiência e gestão, nós temos parâmetros, por exemplo, os indicadores do CAPAG, né, endividamento, liquidez, né, ou seja, são indicadores, né, que medem a capacidade de investimento do município, são publicados pelo Tesouro Nacional. Na parte de crescimento econômico, o PIB per capita e outros indicadores, por exemplo, relacionado à questão de medição por exemplo, de empreendedorismo, né? Então, assim, por exemplo, o PIB per capita. Por que a gente adotou o PIB per capita como um indicador? Porque a importância da gente conseguir medir se a renda no município está sendo distribuída, se há uma distribuição na renda, né? Aí tem indicadores aí indicador, por exemplo, na área de infraestrutura e mobilidade, né? Indicadores, por exemplo, relacionados à cobertura de água, de esgoto, indicadores do SNIS, né? Ou seja, são publicados pelo SNIS, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Na parte de educação, IDEB, né? Na parte de saúde, agora nós tivemos a publicação, uma nova forma de medição pelo Ministério da Saúde, que é o Previne Brasil, né? Então, o indicador de desempenho do Previne Brasil. Então, assim, na parte de gestão de resíduos, cobertura de coleta de resíduos, reciclagem, taxa de reciclagem. Então, assim, mortalidade infantil, por exemplo, que tem inclusive um indicador direto, ali tem uns indicadores que há uma relação direta com o ODS, né? Mas a gente entende que há uma correlação entre eles, né? Mas os próprios a IDHM, né? São indicadores também. Então, assim, hoje a gente trabalha aí com nível de 63 indicadores, né? Claro que tem indicadores que a gente consegue ter uma frequência de resultado anual, né? Uma boa parte aí está até... Eu achei muito legal esse comentário do Cid aí de como é que a gente pode trabalhar para conseguir encontrar um meio de resolver esse problema que nós temos hoje desse tempo aí de publicação do censo, né? Então, isso é uma alternativa interessante que a gente tem buscado também, encontrar indicadores. Então são isso. Não sei se atendeu a necessidade dela, mas são 63 indicadores. Obrigada, Alain. Acho que sim, foi super, super completo e pertinente sua colocação. Obrigada.
Bom, vou convidar agora para se juntar a nós aqui na mesa, Henrique Evers e Laura Zeredo, do WRI Brasil, e pedir para vocês trazerem, ao ouvir todas essas contribuições, a apresentação do CID, a Laine e Brenda, que trouxeram suas experiências municipais localizadas, pedir para vocês trazerem destaques, para vocês trazerem, do ponto de vista de quem está atuando nessa agenda há muitos anos, o WRI impulsionando essa agenda do desenvolvimento urbano sustentável, o que vocês ouvem de mais importante nessas apresentações que foram feitas até agora e na discussão que a gente teve. Pedir para o Henrique começar, por favor. Olá, gente. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado pelas apresentações. Na verdade, vai faltar tempo para fazer tantos destaques, mas também não tem por que eu ficar só destacando, repetindo o que já foi falado, mas muitos insights dessa conversa. Eu queria começar pegando um gancho no que o Cid falou agora há pouco, né, na apresentação dele, sobre esse processo de nivelamento, de entendimento das agendas, para começar a conversa. Né? Então, esse é um pouco do motivo que a gente propôs fazer esse primeiro diálogo aberto exatamente sobre isso, sobre as agendas globais e para tentar colocar todo mundo num entendimento mais ou menos igual de o que é que a gente está falando, para que serve, como é que isso se traduz na realidade do dia a dia dos nossos membros, mas também dos interessados aí na agenda de desenvolvimento urbano. Esse é um ponto. E aproveitar só para destacar alguns outros, que a gente focou muito a nossa discussão nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas alguns outros marcos que talvez sejam interessantes. O Cid chegou a comentar alguns deles, né, mas o próprio Acordo de Paris, que vai trazer esse peso mais da agenda climática, a nova agenda urbana, que traz diretrizes e uma visão de cidades sustentáveis para o mundo, o próprio Marco de Sendai, que vai tratar da agenda de desastres e de redução de desastres em cidades. Eu acho que tem muita vinculação com a agenda de muitos dos secretários e secretárias membros aí do fórum. E também um pouco pegando aquela fala do Cid, assim, né? Esses são compromissos globais assumidos pelos governos nacionais, né? E aí ele chega mas e eu, né? O prefeito, o secretário, como a gente faz na prática, né? Tem talvez uma escala aí no meio sendo elaborada a partir da construção das agendas dos ODUs, dos Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Não são exatamente uma tradução dos ODS ou das agendas globais propriamente ditas, mas são uma discussão a nível nacional de objetivos para desenvolvimento urbano vinculados a essas agendas globais. Então, acredito que no momento que eles estiverem ainda mais detalhados, né? Hoje a gente tem o frame de 16 ODUs, mas no momento que a gente tiver um detalhamento das ações, eles podem ajudar justamente a responder essa pergunta de e agora no local, o que eu faço? Né? Porque todas essas discussões, como a gente viu, elas podem ir assim, do ponto de vista da edificação, né? O Cid mostrou ali uns exemplos de arquitetura mesmo, né? Que estariam vinculados a objetivos ou indicadores dos ODS, até questões mais amplas e macro de planejamento territorial. Então, eu estava aqui... Bom, eu vou começar só fazendo um ou dois comentários específicos sobre São Luís e Manaus, que eu achei muito interessante, talvez uma tendência essa criação da superintendência da Agenda 2030, ou de transformar o que eram aqueles escritórios de projeto, áreas de projetos estratégicos, justamente nesses guardiões ou, enfim, promotores da Agenda 2030. Né? Legal que isso esteja acontecendo em São Luís. Eu cito aqui, tem uma colega, acho que está presente na audiência, a Cíntia, que lidera a Agenda 2030 em Teresina, que por onde, né, passou exatamente por um processo assim, e acaba se tornando, como a Brenda comentou, um hub de inovação, na verdade um grande centralizador ali de projetos de sustentabilidade. Né? E, pegando o que o Cid falou, também um grande atrator de recursos internacionais, né? Justamente por ter os projetos mais bem alinhados e embasados nos impactos positivos que traz para essas agendas globais. Então, não é à toa que isso acontece, né? Não é à toa que essa tendência está acontecendo. Então, acho que um destaque, que fica uma coisa a se pensar em outros municípios, é o quanto essa incorporação, fortalecimento dessa agenda em uma espécie de escritório, uma equipe dedicada a isso, a olhar para essa agenda, mas também a vincular projetos, pode ser também uma oportunidade de viabilizar a implementação com captação de recursos e com uma organização estruturada dos projetos.
O comentário que eu tenho para fazer sobre o planejamento estratégico de Manaus é, primeiro, que é incrível, né, esse alinhamento e ter um planejamento já vinculado à agenda, mas tem um grande ponto que eu acho que vale para todos que eu queria trazer, numa construção assim de tentando falando diretamente aos secretários, secretárias, aos membros do fórum, tá? Eu agora vou me direcionando talvez um pouco mais diretamente a eles, assim. Mas dentro de tudo isso que a gente estava discutindo aqui, né, o que eu posso fazer, né? O que eu, secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Urbano, ou presidente de Instituto de Planejamento Urbano. Acho que primeiro ficou bem claro que, assim, trazer o framing dos ODS, os indicadores, as metas, como uma forma de enquadrar as ações que já estão sendo feitas ou as que vão ser planejadas, parece ser um passo e concreto e que já tem exemplos aí que foram trazidos. Eu comento também de trazer esses outros marcos, mas especialmente a nova agenda urbana, talvez como um grande norte, uma visão, assim, de entender onde é que a gente quer chegar. Essa história de vincular o ODS 11 aos demais, então não ficar centrado só em olhar para o ODS de cidades. Conhecer os ODUs, que já estão publicados, e usar eles também como um frame. Mas aí aqui acho que é o grande ponto que talvez a gente não tenha falado tanto até agora, que é olhar para o território como um todo e olhar onde. Eu acho que essa é talvez a grande contribuição que os membros do fórum podem trazer justamente para essa discussão. É o componente do território. E aí a gente traz toda uma resposta também a alguns pontos que foram falados aqui da intersetorialidade, da inclusão da conexão entre a infraestrutura, a sociedade, a população. Por onde vai se dar isso, né? Ao meu ver, uma grande forma de responder isso é a partir de uma abordagem territorial. E quem tem essa alçada, né, nos municípios? Quem pode trazer essa visão e quem tem a expertise também para trazer isso? Em geral, são os membros do Fórum Unicidades. Então, eu deixo aqui uma provocação para vocês pensarem justamente como integrar as agendas globais que a gente está discutindo aqui e como contribuir nessa discussão aí com os colegas que vocês tem na prefeitura, em outras secretarias, outras unidades, para trazer essa perspectiva de planejamento territorial, de planejamento urbano, mas também vinculado a alguns projetos estratégicos, né, que vão estar dentro aí das alçadas de vocês também. E aí eu acho que esse é um ponto que acho que Manaus já está em construção, aí justamente falando com o Instituto de Planejamento Urbano e integrando o que é esse planejamento estratégico e os projetos estratégicos a essa visão territorial de planejamento urbano também, algo que eu gostaria, inclusive, de saber muito mais como está sendo feito ou planejado ser feito no futuro. Acho que é isso, por enquanto. Obrigada, Henrique. Antes de passar a palavra para a Laura, eu vi que o Cid levantou a mão. Cid, quer fazer algum comentário? Só para dizer que o Henrique não respondeu nenhuma das perguntas do prefeito, que ele ficou de responder, que foram feitas lá no começo da apresentação. Bem lembrado, Cid. Vou deixar essas para a Laura. Então. Isso. Com isso, convidamos a Laura para fazer esses destaques. Brincadeira, Laura. Boa. Não, gente, vamos lá. Eu não tinha esquecido das perguntas do prefeito, na verdade, porque o que eu ia comentar, porque eu anotei aqui, não esquecer as perguntas do prefeito, que, na verdade, as perguntas deles são as nossas perguntas. Eu acho que são as perguntas que nós aqui do WRI nos fazemos todos os dias, e eu imagino que são as perguntas que todos os secretários se fazem todos os dias também. Mas comentando um pouco, primeiro acho que agradecer o CID, enfim, Manaus e São Luís trazendo suas experiências. Acho que a gente está com um painel muito, muito, muito rico. E eu tiro alguns pontos assim de tudo que foi falado aqui, assim, que eu acho que teve vários momentos, assim. Teve um momento que o Cid falou que tem municípios que já pensam em nem começar a Agenda 2030, porque, enfim, já estamos aí em 2022, então, né? Mas eu acho que é justamente isso que a gente tem que olhar, em primeiro lugar, para a Agenda 2030, que não é uma agenda do futuro, é uma agenda de agora. Então, a gente tem que começar a fazer agora. Acho que tem muitos municípios, a gente trouxe 2 ótimos exemplos, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita, como a gente falou, em termos no território, no âmbito político. Acho que tem muita, muita coisa que pode ser feita nesse sentido. E é justamente olhar para a Agenda 2030, como foi mencionado aqui muitas vezes, como essa importantíssima ferramenta para orientar políticas públicas. Acho que é uma oportunidade de utilizar a agenda, enfim, tão completa. Acho que ela cobre tantos temas e a gente colocando ela, territorializando nos nossos municípios é o primeiro passo. Eu anotei aqui também que, assim, eu sinto que
quando a gente olha tudo isso, às vezes também fica um pouco aquela coisa, é fácil falar, é fácil discutir, porque, na verdade, a gente sabe que a gente tem muitos desafios nas cidades brasileiras, a gente tem que pensar, como bem está fazendo Manaus, enfim, a questão do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que a gente tem que enfrentar a emergência climática, ao mesmo tempo que a gente tem que enfrentar as desigualdades, a gente tem que garantir redução de pobreza, enfim, são muitos desafios, a sede ela é muito complexa, eu acho que é por isso que enfim, quem trabalha com isso, é muito difícil a gente trabalhar com uma porçãozinha, com uma coisa isolada, e aí já pega um pouco do que São Luís trouxe, a questão de que a multissetorialidade ela é fundamental justamente por isso, porque a gente puxa uma coisa que vai levando em outra, vai levando a outra, que é um pouco também aquele esqueminha que o Cid mostrou do ODS 11, que justamente é isso, ele fala sobre muita coisa, não tem como a gente não conectar, porque a cidade é esse território pulsante, vivo, enfim, onde as coisas acontecem. O que eu acho legal também destacar, que eu imagino que o Henrique fez essa fala direcionada para os secretários, que eu faço também, que Manaus trouxe, né? Qual é a prioridade? Eu acho que essa é uma das primeiras perguntas a se fazer. Eu acho que a gente olha a agenda, ela é esse grande cardápio, essas grandes ferramentas, a gente tem muita coisa interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para o nosso contexto local e pensar qual é a prioridade no meu território, o que eu preciso fazer, como é que eu desdobro essa agenda dentro da minha realidade. Eu acho que essa é uma das primeiras perguntas a serem feitas quando a gente está pensando em Agenda 2030 no nosso contexto. O que eu penso também, e aí já puxando a sardinha um pouco para o fórum, eu acho que o fórum é justamente um espaço onde a gente consegue fortalecer essa ação, onde a gente consegue atuar de maneira mais integrada, a gente consegue pensar com troca de experiências, com exemplos de outros municípios, com uma ação integrada. Eu sei que os municípios muitas vezes acabam pedindo algo para o governo nacional, né? Então a gente tem uma expectativa, como dos ODUs, por exemplo, essa nova agenda de desenvolvimento urbano, mas a gente não pode esquecer também que a gente está num arranjo federativo onde o município ele tem autonomia. Então muitas decisões elas são feitas, na verdade, no território. E aí eu acho que o Henrique trouxe isso muito bem, assim, como que a gente faz essa transformação de fato acontecer, porque ao mesmo tempo que a gente tem a responsabilidade, e isso é um desafio, é também uma oportunidade, porque é dentro do nosso município que a gente vai, atuando local, mudar o global, enfim, eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Aí, falando um pouco de território em si, que é um pouco também a agenda que o WRI já trabalha há alguns anos, que é a questão, enfim, a cidade sustentável, né, que o Cid acho que trouxe também, né, o que é essa cidade sustentável? Então, eu acho que a gente pensar em cidades adequadas para nossas cidades, a gente pensar uma infraestrutura de transporte para toda a população. Aqui a gente trabalha muito com o DOTS, o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, então vinculando a questão do uso do solo, bem articulada com as infraestruturas de transporte. Eu acho que repensar os perímetros urbanos dos municípios brasileiros é um ponto-chave fundamental, que se vincula também com a questão da captura da valorização imobiliária. Então, como é que a gente articula, coordena, conecta o nosso território? Espaços públicos agradáveis para todo mundo, fachadas ativas, a questão da habitação, que é um desafio imenso no nosso país, mas a gente não pode deixar de enfrentar, que está vinculado a tudo isso, então, justamente, é muito difícil a gente pensar as coisas isoladas, não tem como a gente pensar em caixinhas. Enfim, trazendo um pouco assim de como a gente começa a territorializar, a materializar realmente na cidade, no planejamento territorial, tudo isso que a gente está falando aqui. Eu anotei um monte de coisa, gente, eu acho que a gente tem exemplo, eu anotei a questão da multissetorialidade, que a Brenda trouxe lá de São Luís, a questão de indicadores, eu achei isso fundamental, acho que foi a Brenda também que falou de as decisões baseadas em dados, baseadas em evidências, isso é uma coisa que aqui no WRI a gente defende muito também. Eu acho que o fórum é justamente um espaço onde a gente pode articular isso em uma esfera nacional, enfim, a questão do território e das políticas públicas. E eu acho que a gente fica aqui com essas ideias, enfim, o que a gente tem que pensar para o futuro, olhando para a Agenda 2030. Eu olho para a Agenda 2030, tem um escritor que eu adoro, que é o Eduardo Galeano, que ele tem um ponto que ele fala sobre a utopia, que a utopia está no horizonte, caminho 2 passos e ela se afasta 2 passos. E a verdade é que a utopia ela faz caminhar. Eu acho que a Agenda 2030 ela é um pouco isso. Ela, na verdade, ela para nos fazer caminhar, ela é um processo, ela é um objetivo que a gente vai olhar ela para frente e ela deve guiar nossas políticas públicas. Então, eu acho que, enfim, eu resumo tudo que eu falei aqui, que eu acho que a gente tem que, nesse momento, com todas as crises que a gente tem, crise climática, crise social, crise de pandemias, que vem outras, infelizmente, essa é a verdade, se a gente continuar nesse nível de degradação do nosso planeta. Então, eu penso assim, eu acho que a gente precisa, em conjunto, e de novo, eu acho que o Fórum Unicidades tem esse papel de reinventar a cidade brasileira e o território, reduzir desigualdades, promover oportunidades dentro do ambiente urbano e aumentar a resiliência das nossas cidades. Eu acho que
esse é o papel do fórum, por isso que a gente está aqui também, e acho que encerro por aqui. Muito obrigada, Laura. Obrigada, Henrique, os dois pelos destaques. Acho que foram muito pertinentes, muito bom a gente poder olhar para tudo que escutou hoje e entender que insights que saem disso, que provocações que saem disso. Acho que isso nos ajuda a ir caminhando para o final do nosso debate. E, para isso, queria convidar a Lain e depois Cid para fazerem suas considerações finais. Acho que o que fica para vocês dessa conversa, desse debate, o que vocês veem como desafios para o futuro. Está aberta a palavra para a gente ir caminhando para o final. Lain? Agradecer, né, e parabenizar pelo evento, né, por essa oportunidade fantástica de compartilhar e aprender muito, na verdade. É muito bom saber de todos esses exemplos que estão sendo colocados e também por esse fórum que existe e que tem esse foco, né? Eu penso que assim um ponto fundamental o fato de nós só começarmos a olhar para esses indicadores, a buscar esses indicadores, eu acho que estava talvez um pouco dentro do que a Laura colocou sobre a utopia, ou seja, nós temos que, o seguinte, se nós direcionarmos os focos pensando nesses objetivos, isso já é um resultado enorme. Porque, se você for ver, o maior desafio das organizações é a priorização do tempo das pessoas, dos recursos. Né? Esse é o maior desafio de qualquer organização pública ou privada. Né? Todas as organizações têm recursos limitados. Né? Então, quando você começa a direcionar esforços olhando para esses resultados, que a gente sabe que, no final das contas, quando a gente melhora cada indicador desse, a melhora de um ponto sequer em cada indicador desse, a gente sabe que está afetando diretamente a vida das pessoas. Então, acho que esse é um primeiro passo, nós realmente buscarmos e implementarmos esse olhar dentro do dia a dia, né? Ou seja, como que eu estou trabalhando para melhorar esses resultados, né? E esse fórum de discussão é fundamental, realmente. Você vê muitos exemplos aí ricos para a gente buscar, para a gente estar aprendendo, né, essas oportunidades que tem aí de vários materiais publicados, né? Então, agradecer muito mesmo e parabenizar a todos. Muito obrigada a você, Elaine, pela participação, pela disponibilidade de apresentar a experiência de Manaus aqui. A Brenda não pôde mais estar conosco, porque ela teve um problema de energia, então, em seu nome, agradeço os membros do fórum que participaram e compartilharam aqui as experiências. Obrigada. Cid? Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer estar junto com vocês. E parabenizar, né, pela iniciativa. Eu acho que é tão bom quando a gente não se sente sozinho, né? Eu acho que lá no começo, lá atrás, eu até fiquei brincando, né? Que eu falei que eu era Miss ODS, porque tudo que era canto tinha que falar de ODS, eu me via. E cada vez mais eu tenho visto outras pessoas, outros parceiros, outras instituições, cada vez mais outros governos abraçando e trazendo sempre um frescor, uma novidade, um aprendizado. E eu espero que cada vez mais a gente possa estar encontrando com mais pessoas, com mais iniciativas, que a gente possa continuar trocando cada vez mais conhecimento, porque a gente só vai chegar lá se a gente continuar trabalhando junto. Então, parabéns, obrigado. Parabéns, Alain, aí pelo trabalho de vocês em Manaus. Parabéns para a Brenda, né, que trabalha lá em São Luís. E parabéns a todos vocês que se disponibilizaram a passar essas 2 horinhas com a gente também. Porque a gente sabe que isso é difícil. Então, essas pessoas que conseguiram estar aqui com a gente, obrigado mesmo por terem escutado. E que a gente continue aí disseminando e compartilhando as nossas ideias e as nossas lutas. Muito obrigada, Cid. Obrigada por... Acho que você destacou um ponto muito importante, que é o não se sentir sozinho nessa. E o Fórum busca muito trazer essa... através de atividades, através de juntar secretárias, secretários, gestores públicos, tentar fazer com que essa troca aconteça, com que se vejam nas mesmas situações e possam aprender pelas situações e compartilhar suas experiências, porque acho que isso é o que fortalece primeiro os municípios e fortalece
as capacidades de articulação e permite com que se caminhe em direção a essa utopia, como a Laura colocou. E aí, por fim, convido Henrique e Laura, se quiserem trazer também considerações finais antes da gente encerrar. Gente, só agradecer também, reforçar as palavras de todos aí, que agradecendo a presença por tanto tempo e o interesse, e parabenizar muito a Laim, Brenda e também os demais membros do Fórum pelas iniciativas e pelo interesse em estar aqui trocando com a gente. E, enfim, o fórum está aberto para novos membros e a gente vai seguir fazendo esses diálogos abertos. Aceitamos, inclusive, sugestões de pauta para a gente trazer e discutir junto com os membros do fórum e o público em geral. Então, vemos vocês em breve, agora no segundo semestre, pelo menos mais um evento de discussão em aberto. Obrigado, gente. Obrigada, Henrique. Laura? Só agradecer também todo mundo, como bem falado, são horas valiosas, mas que bom que vocês estão aqui, enfim, participando, é isso, o fórum é o espaço de vocês, na verdade, acho que essa é uma ferramenta maravilhosa também, ter esse espaço do Fórum Unicidades, e obrigada a todo mundo, obrigada Cid, obrigada Laim, obrigada Brenda, foi uma troca maravilhosa, obrigada. Obrigada, Laura. Gente, eu vou também somar aqui os agradecimentos ao nosso especialista apresentador Cid, a Laim, Brenda, prefeito Júnior da FEMAC e Bruna, que abriram o nosso evento, e agradecer a presença de todos que ficaram conosco até agora. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham gostado dos conteúdos, dos debates. Conheçam mais o fórum, a gente mandou o link para vocês conhecerem aí no site, entrem em contato conosco, a gente está muito à disposição e abertos a contribuir com essas agendas e com o desenvolvimento das cidades brasileiras. É isso, muito obrigada, boa sexta-feira a todas e todos, e até a próxima. Tchau, pessoal, até mais. Tchau, pessoal, obrigado, um abraço.